Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu mestrado. Eu sei que já tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre o meu mestrado, eu vou deixar ele linkado aqui em cima, mas agora que eu já terminei, quando eu fiz esse vídeo eu ainda estava no primeiro semestre, então agora que eu já terminei, eu vim falar um pouquinho pra vocês de como que foi o processo pra entrar, o que eu estudei, sobre a minha pesquisa, que eu trouxe aqui pra vocês, pra mostrar um pouquinho também, e é isso, espero que vocês gostem. Bom, gente, eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de São João del Rei, eu entrei na metade de 2021 e terminei na metade de 2024, então foi basicamente 3 anos de mestrado, o que não é normal, porque o normal do mestrado é durar 2 anos, né, ele tem um período de 2 anos, só que como eu entrei na pandemia, teve muitos atrasos em questão de processamento de documentos, coisas que administrativas não eram coisas minhas, causaram que o mestrado demorou um pouquinho mais pra eu poder concluir. E também aconteceu que, como eu expliquei, né, no vídeo, quando eu falei pra vocês que eu tava voltando, eu fui morar em outra cidade, eu tava trabalhando muito, todos os dias, todos os horários, dando aula, então tava um pouco difícil de conseguir me concentrar pra poder escrever a minha dissertação e conseguir terminar no tempo certo, né? Mas eu consegui terminar no meio do ano passado, eu defendi a minha dissertação no dia 30 de agosto, e, enfim, vamos falar um pouco sobre esse mestrado, como que foi. O meu mestrado, ele foi em literatura e memória cultural, então ele foi um mestrado que mesclou muito os estudos literários com os estudos de cultura, então não foi um mestrado focado muito na literatura. Se vocês forem ver o meu vídeo, que já tem aqui do mestrado, eu falo muito dessa questão de eu estar estudando muito sobre cultura e não tanto sobre literatura. E agora, fazendo doutorado em outra universidade, eu percebo que realmente isso acontece. Nesse programa específico, não tem muitos estudos literários mesmo, mais estudos culturais. Bom, nesse programa específico, eu tinha que fazer 5 disciplinas no total, uma delas era obrigatória e 4 eram eletivas, né, que a gente podia escolher, só que como eles não ofereciam muitas disciplinas por semestre, então eu meio que fazia o que eles estavam oferecendo. Eu tô com o meu histórico aberto aqui, eu fiz então, das 5 disciplinas foram Teorias Críticas da Cultura, Perspectivas Teóricas dos Estudos sobre Intermedialidade, Poéticas Urbanas, Escrita, Corpo e Cidade, Seminário de Projeto de Pesquisa e Literatura e Interdisciplinaridade. Então, começando pela primeira disciplina, que é Teorias Críticas da Cultura, a disciplina foi separada por módulos, né? Então foi Cultura, o que é, a cultura e o tempo, História cultural, Memória cultural e a contemporaneidade, a crítica decolonial e de raça, a cultura e o espaço, a mídia e a cultura popular, sexualidade e gênero. Então, essa disciplina ela foi realmente só focada na questão cultural relacionada com a literatura. Então, a gente leu muitos textos literários, mas que estavam relacionados com a questão cultural, para entender como que a literatura está inserida na cultura e essas coisas mais específicas. Depois, na disciplina de perspectivas teóricas do estudo sobre intermedialidade, que foi a minha disciplina favorita, a gente vai estudar conceitos que vão falar sobre as mídias e como que as mídias são textos e como tudo que a gente vê e tudo que a gente produz está dentro do conceito de mídia, do que é mídia, da questão de intermídias, das relações intermídias, das teorias sobre adaptação, sobre questões fílmicas, né? Então, da literatura para o cinema, da literatura para música, da literatura para pintura. Então, todas essas relações que envolvem literatura com mídia. E foi, assim, uma disciplina fantástica, eu amei muito, muito, muito. Tanto que a minha pesquisa, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela mais pra frente no vídeo, mas a minha pesquisa pegou uma parte teórica da questão da intermedialidade, que foi, assim, incrível, foi uma parte que eu gostei muito de escrever, sabe? Foi uma disciplina muito legal, foi a minha favorita. Depois, a próxima disciplina foi Poéticas Urbanas, Escrita, Corpo e Cidade, e essa disciplina é exatamente isso, então a gente falou muito de poemas, de autores, falou também da questão do caminhar. Como ela falava dessa questão da escrita, corpo e cidade, então a professora trouxe muitos textos que relacionavam essa questão do corpo com a urbanização, o processo de urbanização, o que isso interferiu na literatura, a questão da escrita, do caminhar. Então o processo de caminhar é um processo muito filosófico. A gente falou sobre o Flaner, eu acho que eu tô falando certo, tá? Não tenho certeza. Que vai falar dessa questão do caminhar e de pensar e dessa subjetividade todo. Não é muito a minha praia, não é a minha área de estudo, então eu não gostei tanto assim, mas foi interessante
estudar sobre isso, porque era uma coisa que eu não tinha noção que era realmente um campo de estudo. Eu nunca tinha imaginado sobre isso, sabe? Mas a próxima disciplina foi Seminário de Projeto de Pesquisa. Essa disciplina foi para ensinar a gente como fazer a dissertação, como escrever, os processos estruturais mesmo da dissertação, como que começa. Então, a professora era a minha orientadora, né? Então, ela é muito legal, ela é uma diva, assim, eu gosto muito, muito, muito dela. A gente teve um relacionamento muito bom. E isso ajudou muito no meu processo dentro do mestrado, ter sido um mestrado tão proveitoso. Eu acho que grande parte de eu ter gostado tanto foi porque a minha orientadora era muito boa, e me orientou realmente, não foi uma orientadora que me desorientou, ela realmente me orientou, o que fez o meu processo de escrita também muito mais prazeroso, sabe? E nessa disciplina ela trouxe pra gente essas questões estruturais mesmo de uma dissertação. Como que se escreve, por onde se começa, né? Então ela falava muito de ter uma pergunta que você vai responder, uma hipótese que você vai responder nessa sua dissertação. Quantos capítulos tem que ser dividido, como que funciona. Então tudo a gente fez dentro dessa disciplina de seminário, de projeto de pesquisa, e no final a gente teve que entregar o projeto de pesquisa novamente, refeito, né? Porque para entrar no mestrado você monta, né, um projeto de pesquisa e manda para a banca, e eles vão avaliar, e aí se o seu projeto foi bom, você entra, senão um beijo. E aí nessa disciplina que a gente aprende, né, a fazer esse projeto, no final a gente entrega o projeto refeito para ela poder avaliar. E por último foi a disciplina de literatura e interdisciplinaridade. Nessa disciplina foi basicamente isso, a gente estudou a literatura em outros campos. Então, nessa disciplina, o professor ele focou muito nessa questão de como a literatura ela tá inserida em vários âmbitos diferentes, sabe? A gente leu muitos textos literários e fez essa análise, né, de onde se inseria a interdisciplinaridade dentro desse texto. E como atividade final, a gente teve que escrever um artigo fazendo uma relação entre alguma temática interdisciplinar que a gente trabalhou durante a disciplina com alguma obra que a gente escolheu. No caso, eu fiz um artigo sobre Tudo é Rio, e eu vou deixar o link do artigo aqui embaixo, caso vocês queiram ler, ele foi publicado. E é um artigo onde eu falei da questão do corpo, como a Lucy, né, a personagem Lucy da história, que é uma prostituta, como que ela usa o corpo dela como uma ferramenta de poder durante toda a narrativa. E foi, assim, um artigo que eu amei escrever, é o meu bebê, minha publicação. Vou deixar aqui embaixo o link caso vocês queiram ler. E por fim, né, então eu fiz, no primeiro ano de mestrado eu fiz todas essas disciplinas, e no segundo e no terceiro ano eu fiquei por conta de escrever a minha dissertação. E a minha dissertação, como eu falei no vídeo quando eu tava falando do mestrado, eu nem sabia sobre o que eu ia falar, eu fiquei muito tempo pra decidir, eu acho que eu demorei 1 ano e meio pra poder decidir o que seria a minha dissertação. Então, assim, foi muito complicado, porque a minha orientadora, ela não é da minha área, ela não é da literatura, ela é da comunicação. Então eu tinha que achar alguma coisa ali que ela conseguisse me orientar e que eu também gostasse de pesquisar. Aí que entrou a disciplina de intermedialidade que eu falei pra vocês. Durante a disciplina, né, a gente estudou vários teóricos, várias teorias, e uma das teorias que eu gostei muito foi a teoria da adaptação, que vai falar como que acontece a adaptação, por que que ela ocorre, por que que ela é feita, enfim, que vai discutir os aspectos de uma adaptação. E eu gostei muito disso, e minha cabeça começou a borbulhar com ideias, até que eu queria muito continuar na mesma linha que eu tava no TCC. Então no TCC eu trabalhei com literatura infanto-juvenil, e eu queria continuar na mesma linha de literatura infanto-juvenil no mestrado. E aí, depois de inúmeras reuniões com a minha orientadora, depois de pensar sobre muito, eu cheguei e que eu queria falar sobre Percy Jackson. Eu falei, tá, eu quero falar sobre Percy Jackson, que foi um livro que mudou a minha vida. Se eu tô aqui até hoje, se eu faço literatura, se é isso que eu estudo, foi por causa de Percy Jackson, foi porque eu ganhei esses livros e eu li esses livros quando eu tava iniciando a minha adolescência. Então, eu quero falar sobre eles porque eles têm um peso simbólico muito grande pra mim. E aí, eu e a minha orientadora começamos a fazer, assim, pensar o que a gente poderia fazer que envolvesse Percy Jackson. E daí que nasceu a minha pesquisa. Vou mostrar pra vocês, porque eu tive que imprimir minha pesquisa pra entregar pra faculdade e custou um rio de dinheiro, então eu fico mostrando pra todo mundo. A minha pesquisa se chama Percy Jackson e o Ladrão de Raios na Mitologia Grega Contemporânea, uma análise do livro e da sua adaptação para a graphic novel. Inicialmente a gente tinha ideia de falar do filme e da graphic novel para mostrar por que o filme ele foi tão diferente dentro da perspectiva da adaptação, né? Por que ele teve tantas mudanças. Porém, quando eu fui fazer minha qualificação, que é tipo
Você vai apresentar o que vai ser a sua dissertação e a banca vai te falar se tá bom, se tá ruim, o que precisa mudar para você fazer a dissertação em si. E aí, quando eu fui pra minha qualificação, eles falaram, olha, querida, tá muita coisa, você não vai dar conta de fazer tudo. Eu falei, realmente. E aí, eu tirei o filme e fiquei só com a graphic novel. E, gente, foi um aprendizado. Isso aqui foi, acho que a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida foi escrever essa dissertação. Foi catártico, foi, sabe, assim, eu virei outra pessoa depois disso daqui. Mas foi muito gratificante ver isso aqui pronto também. Então eu falei do processo de adaptação do livro, né, O Ladrão de Raios, pra graphic novel. Vou deixar a foto de ambos aí pra vocês verem. E falei também da questão de como que a mitologia foi adaptada, né? Primeiro pelo Riordan, porque ele adapta a mitologia grega clássica para a literatura contemporânea, e depois como que ele adaptou novamente essa mitologia, que ele transformou em contemporânea para uma narrativa gráfica, né? Para uma narrativa de imagens. Então, foi uma pesquisa muito legal, assim, eu gostei muito de fazer. Eu usei muitas imagens, ó, deixa eu mostrar pra vocês o convite da minha dissertação. Da minha dissertação, não, o convite da minha defesa, né? Ó, foi esse, muito bonitinho, muito fofo. A minha dissertação ficou com 100 páginas no total, contando referência, contando tudo. Então, foi assim, na tábua da beirada, porque normalmente esse é o tamanho, né? Eu coloquei algumas imagens da graphic novel para poder ilustrar e fazer o estudo comparativo, né? E, enfim, foi assim, o trabalho da minha vida. Eu tenho muito medo, porque foi muito difícil. Eu tenho medo de agora no doutorado, porque eu tenho que escrever o triplo disso daqui praticamente. Mas eu também tenho mais tempo, né? Então, vamos ver. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de vir aqui falar pra vocês sobre o mestrado. Eu pretendo voltar pra poder falar do doutorado também. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!